Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 133, de 180. Em torno da liberdade. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Quanto mais se agiganta a evolução intelectual da Terra, mais se propalam reclamos em torno da liberdade. Aparecem os chamados campeões da liberdade, levantando quartéis de opressão e esfogueadas legendas de rebeldia. Fala-se em mais liberdade para a juventude. Pede-se liberdade para a criança. No entanto, basta uma vista de olhos nas máquinas aperfeiçoadas do mundo moderno para que se reconheça o impositivo inevitável da disciplina. O homem chispa, vencendo barreiras, mas se o motorista foge do equilíbrio ao volante ou se desobedece aos sinais do trânsito, o acidente sobrevém. O avião devora distâncias, transportando o homem através de todos os continentes, no espaço de poucas horas. Todavia, se o piloto não atende aos planos traçados na direção, o desastre não se faz retardio. Louvemos a liberdade, sim, mas a liberdade de construir, melhorar, auxiliar, elevar. Ninguém na Terra foi mais livre que o Divino Mestre, livre até mesmo da posse, da tradição, da parentela, da autoridade. Entretanto, ninguém mais do que ele se fez escravo dos desígnios superiores para beneficiar e iluminar a comunidade. Eis porque nos adverte o apóstolo, sensatamente, fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade, favorecendo a devassidão. Ao invés disso, santifiquemos a liberdade, através do amor, procurando servir. Querido amigo, querida amiga, aqui mais um estudo que Emmanuel nos oferece, neste capítulo 133, em torno da liberdade. Se nós refletirmos, nós vamos ver que, passado 2000 anos, este tema ainda continua muito presente em nossas vidas, porque a liberdade do homem, ela é uma liberdade que tem que ser realmente estudada, porque muitas criaturas, seja em tenra idade, seja em outras condições, elas não podem ter liberdade, porque não sabem o que fazer da liberdade. E aí fazem mau uso dela. Então, o tema colocado por Emmanuel é em torno da liberdade. E ele utiliza uma passagem que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, onde ele escreveu dizendo:
porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Olha que interessante. Paulo foi muito claro, porque ele diz que vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então nós estamos sendo chamados à liberdade. Mas liberdade tem que haver compromisso. E aquele que não quer compromisso, ele não deve ter liberdade. Só tem liberdade aquele que já tem um compromisso, que já tem um entendimento, que já estudou o suficiente para ter liberdade naquilo. Há pessoas que acham que não. Acham que deva dar liberdade para uma criança de 5, 10 anos. E muitos pais fazem isso hoje, atualmente, o que é um grande equívoco. Uma liberdade para quem não tem condições ainda para o discernimento do que vem a ser liberdade. E aí o nome chama-se libertinagem, é o que vai ocorrer. Mas Paulo continua na lição. Mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. O que ele quer dizer, liberdade dando ocasião à carne? Porque aí não é liberdade, aí é libertinagem. Porque se você não usar da sua liberdade com responsabilidade, você estará usando essa liberdade para as coisas da carne. Coisas da carne seriam as coisas do mundo, que você acha que você pode fazer tudo, não é? Que você pode ultrapassar a outra pessoa, que você pode mentir, que você pode fazer qualquer coisa, você tem esse direito, essa liberdade. Por isso que ele diz, então, antes pelo amor, servir-vos uns aos outros. Então, a liberdade que Paulo aqui ressalta é a liberdade que vem com o amor para servir aos outros. E não a liberdade pessoal, que é uma irresponsabilidade que se transforma em libertinagem. E Emmanuel nos esclarece mais ainda a respeito da lição. Emmanuel começa dizendo assim, quanto mais se agiganta a evolução intelectual da Terra, mais se propalam reclamos em torno da liberdade. Propalar é divulgar, não é? Então, veja bem, esse livro que foi escrito há mais de 70 anos, ele está atual até hoje. E, desta forma, Emmanuel, que acompanha a evolução da nossa sociedade, sabe perfeitamente o que está acontecendo. Então, ele diz que quanto mais nós evoluímos intelectualmente, não é? Que a gente tem evoluído esses anos todos, mais se propala, mais se divulga a liberdade dos povos, não é? Das pessoas, enfim. E ele continua dizendo, há povos que se batem por liberdade mais ampla. Então há povos que ainda não têm liberdade, mas elas se batem por liberdade. Ele continua dizendo, aparecem os chamados campeões da liberdade, levantando quartéis de opressão e esfogueadas legendas de rebeldia. E isso é muito interessante, porque o que ele está dizendo, que aparecem países, e aí sociedades, enfim, que ficam clamando por liberdade. Mas aí aparecem os quartéis. O que ele quer dizer isto? Nós temos um exemplo muito claro, que foi, por exemplo, de Cuba. Então, Fidel Castro, ele falando que queria tirar
os políticos do poder da época, então que ele estava gritando por liberdade. E o povo acreditou. Só que ele levantou quartéis, não é? E fez uma ditadura. Ou seja, fala-se uma coisa e faz outra. Agora, é muito interessante isso, porque teríamos que saber se o povo cubano tinha condições de ter a liberdade, não é? Que eles estavam querendo. Porque muitas vezes é um engano político que ocorre, na maioria das vezes, não é? Então, continua dizendo Emmanuel, fala-se em mais liberdade para a juventude. Olha, naquela época que ele escreveu, falava-se isso. E até hoje se fala isso. Mais liberdade. Quantos pais, quantas mães equivocadamente estão dando liberdade excessiva para os filhos. Porque liberdade excessiva é aquela liberdade que se dá para a criatura que não tem responsabilidade para aceitar aquela liberdade. Porque tudo é proporcional. Como que você vai dar uma liberdade para uma criança de 10 anos para dirigir um carro? Não tem como. Não é? Então, pede-se a liberdade para a criança. Sim, pode-se pedir a liberdade para a criança, com responsabilidade, porque ela tem que aprender desde cedo que existe responsabilidade. Porque se ela pode comer, vamos sentar uma criança na mesa, se ela pode comer já com um prato de louça, é porque ela tem responsabilidade para aquilo. Já começa a ensiná-la que ela não pode jogar o prato no chão, porque senão vai quebrar. Então, se ela consegue, não, eu quero o prato de vidro, não é? De louça. E ele não joga no chão, ótimo sinal. Por quê? Porque ela correspondeu à liberdade que ela teve com a sua responsabilidade. Desde cedo que tem que ensinar a responsabilidade. Esse é um equívoco muito grande dos pais que acham que a liberdade das crianças, elas vão começar depois de 18 anos. Se ela não for ensinada antes, ela não vai entender nada disso. Ela vai achar que tudo ela pode. Continua dizendo Emmanuel, no entanto, basta uma vista de olhos nas máquinas aperfeiçoadas do mundo moderno para que se reconheça o impositivo inevitável da disciplina. Então aqui, Emmanuel chegou num ponto muito importante. Ele diz para que nós possamos olhar para as máquinas aperfeiçoadas, para que nós possamos reconhecer o impositivo inevitável da disciplina. Quando então essa máquina foi construída. Então essas máquinas de última geração, elas foram construídas e é preciso disciplina. Na época não existia computador, e nem ele podia falar, embora existisse no plano espiritual, mas ele não podia falar. Mas ele já tinha ideia sobre a existência, não é? E que um dia chegaria até nós. Mas ele fala aqui de duas máquinas que já era da época dele e, naturalmente, do nosso conhecimento, na época que ele escreveu o livro, psicografou, né? Então, ele fala do automóvel e do avião. Então, vamos ver o que ele se refere a essa disciplina da máquina, que, inevitavelmente, deve haver a disciplina do homem que vai operar essa máquina. Então, ele diz assim, o automóvel chispa é que corre, né? É uma forma de se falar na antiga. O automóvel chispa, vencendo barreiras, mas se o motorista foge do equilíbrio ao volante, ou se desobedece aos sinais do trânsito, o acidente sobrevém. Não é isso que a gente vê todos os dias? Quando se fala aí no feriado prolongado, aí o repórter da TV vai lá e vai perguntar para o guarda rodoviário, não é? Que vai estar ali vigilante nas estradas, e ele todas as vezes fala a mesma coisa. O que ele fala?
ele fala que se você vai viajar, você tem que dar uma revisão no carro, não é? Pneus, freios, etc., não é? Tudo isso. O que mais? O que ele tem que estar consciente de que tem que seguir as regras do trânsito, porque todos estão querendo chegar no seu destino, não é isso? Para descansar. Então, tem que seguir as regras da velocidade. E mesmo assim, os acidentes acontecem. Por quê? Como eles bem dizem, a 90% é por conta da imprudência das pessoas. É imprudência. Porque quando a estrada está ruim, fala que a estrada está ruim. Quando a estrada está boa, fala de quem? Não é? Quer dizer, se a estrada ruim diminui a velocidade, a estrada boa, eles aumentam a velocidade. Então, é isso que Emmanuel diz, que não havendo responsabilidade, não adianta, porque a máquina, ela pode um determinado limite, mas quem está conduzindo a máquina, que é o automóvel, é uma pessoa. Então, pode colocar airbag, pode colocar qualquer item de segurança no carro, mas se ele for imprudente, isso não evita que o carro vá encapotar, não é mesmo? Ele dá outro exemplo também, do avião. Ele diz, o avião devora distâncias, transportando o homem através de todos os continentes, no espaço de poucas horas. Todavia, se o piloto não atende aos planos traçados na direção, o desastre não se faz retardio. Olha que interessante. Da mesma forma que o carro. Aqui, mais responsabilidade ainda, não é? Porque aqui no avião, o piloto, ele vai conseguindo horas. Então ele primeiro começa a voar com um avião pequeno, não é? com pouca experiência. Aí depois ele passa para um avião maior, que já tem mais horas de voo, não é? Quanto maior o número de horas de voo, mais ele vai galgando ali para pegar aviões mais sofisticados. Então, desta forma, para ele sair de um lugar para outro, ele tem um plano de voo, ele tem uma reta para ser seguida, não é? É muito interessante isto, porque os aviões que saem, por exemplo, aqui do Brasil para a Europa, por exemplo, eles voam na maior parte do tempo em cima da terra, porque se houver algum problema, eles têm onde pousar. Então, quando é inevitável, ou seja, quando não tem por onde passar por terra, é que eles passam em alto mar. Muito bem. Aqui eu quero lembrar um episódio. É claro que nem todos os problemas são da máquina, nem todos os problemas são do homem, mas ele fala aqui da nossa relação com a máquina, porque a máquina ela é cada vez mais perfeita. Agora, os problemas que têm acontecido, não posso afirmar se é a maioria responsabilidade do homem ou a maioria responsabilidade do avião. Mas vamos lembrar aqui um fato que é exatamente o que Emmanuel está dizendo. Se o piloto não atende aos planos traçados na direção, o desastre não se faz retardio. Ou seja, acontece o desastre. Então, aquele avião que saiu de São Paulo e que foi levar aquele time de futebol da cidade de Chapecó, não é? Que todos ficaram sabendo nestes últimos anos, ele não atendeu aos planos, muito pelo contrário. Ele forçou um plano para não recarregar de gasolina, não foi assim? Por quê? Porque a gasolina era mais cara. Ora, veja, então ele foi no limite da gasolina. E isso ele não podia fazer. Ele não podia fazer. E o que sucedeu? Ao chegar no aeroporto, não é? Ao chegar perto do aeroporto, outros aviões estavam vindo, pediram preferência para aterrissagem, não é? E que deram antes dele,
ele não teve como aterrissar e, quando ele viu, tocando de voltas ali, esperando um momento, ele caiu porque a gasolina acabou. Então, o que nós chamamos de coeficiente de segurança. Então, todos nós, na engenharia, ou em qualquer tipo de trabalho, nós trabalhamos com coeficiente de segurança. Então, se o avião vai ter um percurso e um consumo de, vamos dizer assim, 1.000 litros de combustível, uma hipótese, não é? Então, ele tem que ter pelo menos 1.200 litros, um coeficiente de 20%. Por quê? Porque pode acontecer uma situação dessa, pode acontecer uma outra situação que ele tem que retornar, não dá condição de pouso, ele tem que retornar para um outro aeroporto mais perto, não é? Então, tem que haver o coeficiente de segurança. E o piloto, infelizmente, optou por não ter o coeficiente de segurança. E foi aí, então, que aconteceu o desastre. Então, Emmanuel coloca muito bem a liberdade que cada um de nós temos, ela tem que estar amparada pela responsabilidade. Responsabilidade. Que se foi dado liberdade para você, em determinado assunto de trabalho, de estudo, é porque você tem condições de ter responsabilidade sobre aquilo. Se você não corresponder à responsabilidade, então você não merece essa responsabilidade. Essa liberdade, melhor dizendo. Louvemos a liberdade, sim, mas a liberdade de construir, melhorar, auxiliar, elevar. Então, que nós possamos louvar a liberdade, mas ela tem que ser uma liberdade de construir, melhorar, auxiliar e elevar. Não uma liberdade colocando em risco a vida de pessoas, seja a sua, seja daqueles que estão consigo, não é? Ninguém na Terra foi mais livre que o Divino Mestre. Agora ele vai falar de Jesus, não é? Continua, livre até mesmo da posse. É verdade, ele não queria nada, ele dizia que não tinha uma pedra para poder descansar a cabeça. Ele era livre da tradição. Sim, ele era livre da tradição, por quê? Não que ele era contra a tradição, mas ele veio trazer novos conceitos de vida. E a tradição que estava sendo colocada ainda, até na época de Moisés, era uma tradição muito equivocada. Então ele foi livre de tradição. Da parentela, ou seja, ele foi livre da parentela, não que ele não gostasse de sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. Não é isto. É porque ele trouxe o quê? O que é a parentela? Como ele bem disse, é todo aquele que faz a vontade do meu pai. Não é? Ou seja, ao invés de eu ter um pai, alguns irmãos e uma mãe, eu tenho muitas mães, eu tenho muitos pais, eu tenho muitos irmãos. Todos aqueles que coadunam comigo. Da autoridade também. Então, ele colocou a autoridade de uma forma diferente. E não uma autoridade aquela que escravizava, que vinha por cima dizendo que tinha que ser daquela forma. Ele colocou uma autoridade como bem sabia. De que forma? Ele ensinava, curava e se mostrava uma pessoa que realmente tinha autoridade, não é? Não precisava de cargos, não precisava de nomes, nada disso. E Emmanuel continua dizendo, entretanto, ninguém mais do que ele se fez escravo dos desígnios superiores para beneficiar, iluminar a comunidade. É verdade. Então, ele foi livre em todos esses sentidos que nós falamos, não é? É da posse, da tradição, da parentela, da autoridade. Mas ele não foi livre nesse sentido de fazer mal às pessoas. Muito pelo contrário. Ele veio beneficiar e iluminar a comunidade. Na conclusão, Emmanuel então diz, eis por que nos adverte o apóstolo, sensatamente. Fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade
favorecendo a devassidão. Ao invés disso, santifiquemos a liberdade através do amor, procurando servir. Então aqui nós temos a conclusão extraordinária. Então Paulo, não é, concluindo o que ele falou, ele diz: fostes chamados à liberdade, mas não a liberdade favorecendo a devassidão. A devassidão é a depravação, a libertinagem, não é? Ou seja, eu posso fazer qualquer coisa. Não pode fazer qualquer coisa. Você não pode primeiro prejudicar o outro. E quando você usa essa liberdade depravada, essa liberdade não tem responsabilidade. Então, ao invés disso, santifiquemos a liberdade através do amor, procurando servir. Muito obrigado por ter me ouvido, e para mim foi muito importante, espero que tenha sido para você também. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.